Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esperar alguns irmãos entrar na live para a gente começar. Quem tiver na... aqui. E agora, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo aí? Me dão um sinal aí, meu pastor. Vocês estão me ouvindo? Amém. Se você estiver me ouvindo, me dá um sinal aí, por gentileza. É bom, é bom. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele dada a glória, assim agora, nos dias da eternidade. E amém. Irmãos, vocês conhecem o texto, é muito conhecido, é um texto também não tão muito procurado, mas é um texto que a gente observa, analisa ele de acordo. Porque Pedro, ele fala
de graça e conhecimento. Uma preparação para um grande pregador é uma preparação para ele. Ele pode ter graça, mas não pode ter conhecimento. Outros podem ter graça, pode ter conhecimento e outros não podem ter graça. Então, Pedro, né, depois de alguns séculos, ele se encontrou com Paulo em Jerusalém, está no texto de Gálatas, capítulo 2, que Paulo faz aquele questionamento entre eles. E Pedro, mais tarde, segundo a história, que ele precisava de ter o conhecimento, ele precisava de conhecer, ele precisava de pessoas que venham a levantar, ele precisava que alguém ensinasse. Então, presta atenção, Pedro, ele era pescador, Paulo, além de ser um filósofo grego, e ele fazia parte da democracia romana, e ele tinha sua filosofia judaica, ele estudava, conhecia as leis. Ele era o cara, era o fera. E o seu professor que ensinava ele era Gamaliel na época, o maior teólogo daquela época. Além de ser um grande mestre dentro do judaísmo, Paulo ele precisou de um reforço. Paulo ele precisou de conhecer, mas Paulo, antes de conhecer Jesus, ele não tinha graça, ele só tinha conhecimento. Pastor, o que é que o senhor quer falar com isso? Primeira dica para um pregador. Eu creio que o nosso amigo aí, o pastor Israel Agenor, está observando aí. Primeira dica para um pregador: uma vida de oração. Você que prega a palavra de Deus, o conselho que eu lhe dou. Uma vida constantemente de oração. O que é isso, pastor? Todos os dias, antes de acordar, algumas às vezes vai trabalhar com tanta pressa na correria no dia a dia, mas tem o seu tempo. E o pregador, ou o mensageiro, ou a mensageira, tem que ter um tempo programado. Ande com agenda. Ande dividindo a sua programação. Se você trabalha de 7 às 5, uma dica eu falo, está na hora do almoço, 1 hora, pega 20 minutos, começa a meditar. Está no trabalho, ora em espírito. Orar, mas ligado no seu foco. Então, a vida de oração é foco. Uma vida de oração é intimidade com o sagrado, com o mestre. Vou lhe dar um exemplo. Jesus sempre orava. Jesus sempre buscava ao Pai. E, se você ver, a última oração de Jesus foi Getsêmani, antes de ser crucificado. Então, eu prestei muito bem atenção que Jesus sempre orava. Sempre Jesus buscava o foco. Alguém estiver me ouvindo aí, me dá um sinalzinho para mim, porque eu acho que alguns irmãos tá ouvindo bem aí vocês. Me dê um sinal. Então, era o foco de Jesus. Oração. 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 Então, Jesus, ele tinha focos. Jesus, ele tinha focos. E a primeira coisa que Jesus sempre tinha esse foco era oração. Se o pregador ele não tem vida de oração, ele pode pregar 2, 3, 4, 5, 6 horas e nunca vai ser um palestrante, vai ser uma pessoa que vai ter conhecimento, lógico, mas graça não tem. Não estou batendo em pregador, estou dando a dica para o pregador. Então, o foco de um pregador é que ele tem uma vida, primeiro, de oração. Segundo, primeiro foco de um pregador que está iniciando uma vida em jejum. Jesus sempre falava acerca do jejum. Quando jejuares, não fazer como os fariseus faziam, porque isso é hipocrisia. Então, naquela época, os fariseus,
Eles viviam na praça e diziam, eu estou em jejum, não posso comer. Então era hipocrisia. Então Jesus fala, jejuar em secreto. Você hoje se enjejua de uma forma, por exemplo, hoje eu vou pregar, eu tenho uma mensagem e tal. Eu hoje vou estar me focando para o jejum. Por quê? O jejum, ele fortalece o espírito e mata a carne. Hoje no nosso, aliás, a maioria dos pregadores não quer mais jejuar, não quer mais buscar santificação, não quer mais ter esse compromisso, né, entre oração e jejum. Eu me lembro muito bem na época que, quando eu era da Assembleia de Deus, e sempre a nossa coordenadora falava assim, entre em jejum. E eu jejuava. E Deus operava, Jesus batizava com o Espírito Santo. Então, o jejum, ele quebra protocolos de muitas coisas. Então, o desejo carnais, às vezes nós pensamos, nós temos, para acessa pregadores, pregadoras, ministros, vida de oração, vida de jejum. Terceiro, para um grande pregador, vigilância. Por quê? Na vigilância. Porque o diabo, ele sempre lança coisas que vêm atrapalhar os nossos focos, que vêm atrapalhar os nossos objetivos. Então, pregador, se a sua mensagem ela estiver embaixo de oração, de jejum, de vigilância, Deus, o Espírito de Deus, vai trabalhar ao seu favor na hora do culto. Então, a dica para pregadores é que, sem esses três focos, ele perde. Sem esses três focos, Deus ele não vai trabalhar. Mas, pastor, eu jejuei, eu orei, e eu não estou vendo a manifestação do Espírito na minha vida. Então, o conselho que eu vou dar para vocês, se ainda não se manifestou, pergunte a Deus, porque tem pregadores que vivem monte, desce monte e fala mal de pastor, de pregador, você vê falando de tal, ciclano de tal. Primeiro, quem fala mal um do outro é porque tem inveja do ministério do outro, do conhecimento do próximo. Eu aprendi uma coisa com o Israel Agenor aí, a gente de vez em quando conversa, e ele falou um assunto muito interessante numa das lives que ele fez. Ele disse, se alguém não semeia no seu estudo, alguém vai semear por você? Então, meus irmãos, se você semeia, você está jejuando, se consagrando, você está lendo Bíblia, está lendo os comentários, e você não está tendo resultado, alguma coisa está acontecendo com você. Quarta coisa para um pregador. O pregador, ele não tem que estar com a sua vida desequilibrada pessoal. Isso aqui é muito sério. Como assim, pastor? Quer pregar na tribuna? Prega a Bíblia, não testemunhos, não conversa fiada. Ai, agora doeu, né? Porque é receita, irmãos. Isso aqui é receita. Então, se toda receita ela não é boa, alguma coisa está errado. Então, pregadores, é o conselho que eu dou para vocês. Não prega no altar heresia. Não seja herégicos. Prega a palavra. Prega a Bíblia. Prega o cristocêntrico. Preguem o cristocêntrico. Então, se você pegar muito bem o texto de Oséias, no seu capítulo 6, e entendê-lo, o que é que Deus estava falando com o seu povo? Na época, Oséias pegou uma prostituta, casou com a prostituta. E o texto diz que ele teve 3
filhos. Desses 3 filhos, no seu capítulo 6, o próprio Deus, o verso 4, vai dizer: o meu povo vai perecer por falta de conhecimento. Então, povo daquela época, de ser uma geração perversa, ruim, não conhecia a Deus, conhecia deuses. Então, Oséias representa a Deus no Antigo Testamento. E a prostituta representa a igreja do século 21. Ou seja, perdão, próprio Deus com a mesma coisa do Cristo, que é o mesmo Deus, só muda a sua simbologia. E então, essas são. Olha aí, Lázaro, que Deus abençoe, meu querido. Aleluia. É maravilha, é bom estar com os meus amigos aí. Então, preste muito bem atenção. É aqui que as pessoas, às vezes, a gente criticam, pessoas que criticam teologia. A palavra teologia, teo com H, que é Deus. Logia é estudo ou ciência da palavra de Deus. Então, meus irmãos, não critique quem estuda teologia. Não critique quem faz teologia. Eu vou pegar uma apostila aqui, minha aqui. Eu dou aula de teologia. Olha aqui, ó. Aula de teologia. Isso aqui é o básico. Eu tenho médio bacharel. Então, quem me conhece sabe. Ah, mas o pastor Erivaldo prega muito. O cara se esforça muito. O cara é demais. O cara é isso, o cara é aquilo. Deixa eu falar uma coisa, amigo. Se o mesmo Espírito me usa, ele pode lhe usar também. Mas para isso, você tem que buscar. Aí as pessoas perguntam: ah, Deus me deu um dom da palavra, o dom da palavra da ciência. Sim, ele dá a palavra revelada, mas você tem que estudar a palavra que está sendo revelada para você. A primeira opção para um pregador, ele tem que estudar a geografia daquela época. Quer fazer uma introdução teológica? Quer pregar bonito? Quer ter um sermão bonito? Presta atenção nisso aqui. As minhas lives vai ser só para ensinamento. Eu vou entrar nas lives, às vezes, até para pregar. Então, primeiro, você pegou um texto. Compartilha aí, irmãos. Como vai compartilhando? Você pega um texto de Jesus. Vamos lá. A minha esposa pegou um texto aqui muito revelado. Eu estava conversando com ela sobre um negócio ali daquela época. Até a minha esposa tá estudando. Louva a Deus, porque vai ser uma grande pregadora também. Então, presta atenção aqui. Pega a época de Jesus. Muitos pregam ali Jeremias capítulo 18, muitos pregam ali o Evangelho de Jesus, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, outros muito fácil o Evangelho de você destrinchá-lo. A dificuldade que as pessoas hoje, ela pega a Bíblia. Pega aqui, vamos lá, vamos pegar um texto aqui agora, um texto. Pega um texto do Evangelho, escreveu São Mateus capítulo 4, que quando Jesus estava no deserto, destrincha ele. Só que primeiro tem que ter a introdução do texto. O que é a introdução? Você vai estudar naquela época a geografia. Por que o senhor está ensinando isso, pastor? Porque tem pregadores aqui no estado de Sergipe que precisa ouvir. Precisa aprender. Porque tem muito soberbo aí. Então presta atenção. A introdução, você tem que estudar a geografia do deserto daquela época. E quando você estuda geografia no deserto, você vai entender que Jesus ele entra no deserto sem beber, sem comer, sem levar comida e sem ter ninguém para acompanhá-lo. O único que pode acompanhar Jesus naquela época foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E quem é outro que estava no texto? O próprio diabo, a antiga serpente, a estrela alva, o dragão. Então, você vai estudar, montar a introdução. Nessa introdução do texto, quando você vai destrinchá-lo, só a introdução. Depois da introdução, vem a narração do texto. E muito importante, detalhe importante, que você tem que aprender, pelo menos um pouco do grego, do hebraico
e do aramaico. Você tem que saber do original, o que significa aquilo. Então, quando Jesus é caminhado ao deserto, há uma possibilidade de ser atentado, porque Jesus passa 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Está no frio e no calor, porque no deserto é 60 graus. Era norte da Palestina. Então, Jesus ele vai de encontro. Aonde? Ao deserto. Quem guiou ele? O Espírito de Deus. Quem segurou ele? O Espírito de Deus. Segura o corpo de Jesus e segundo o corpo humano. A nossa habilidade sem comer e sem beber é enfraquecer. Aí já começa agora a narração do texto. E o diabo, o tentador, Jesus teve fome e disse-lhe: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Já estou narrando o texto. A aplicação do texto vai entrar agora. E Jesus disse: nem de pão viverá um homem, mas o que sai da palavra, da boca. Da onde que sai a boca de Deus? O céu é o quê? Maná. Maná o quê? Alimento. Então isso aqui é importante. Quando você vai concluir o texto, é onde que as pessoas vão falar: poxa, que mensagem! Mensagem top, top, gostei, maravilha. Então as pessoas hoje falam assim: como pregar uma mensagem tão eloquente, tão maravilhoso? E as pessoas olham assim e dizem: vou chamar o pregador de novo, porque veio graça e conhecimento. Graça e conhecimento, graça e conhecimento, graça e conhecimento. Se o camarada distorcer o texto, a igreja ela sente, diz está errado. Outros não aceitam. E o culto fica tão pesado que o camarada olha assim e diz está errado. O teólogo vai falar está errado. O pastor vai dizer está errado. Quantas das vezes o pregador vem ministrar aqui, eu corrigi 2 pregadores, diz está errado assim, 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 varão. Cheguei na humildade, conversei com ele, ele aceitou de boa. Então, qual é a possibilidade do texto sagrado? Qual é o sistema de aprender a pregar? Primeiro, a introdução do texto. Segundo, você vai narrar o texto. Você não vai ter que sair do texto, você vai ter que entrar no texto. E quando você entrar no texto, você vai entender que o Espírito de Deus vai começar a revelar sobre aquele momento, a necessidade da igreja. Isso é uma mensagem expositiva. Essa mensagem expositiva, ela vem dentro do texto, saindo dentro do texto, revelando dentro do texto. Lembra quando Jesus disse lá para a mulher samaritana: se tu bebeste a água que eu te darei, dentro de você vai sair uma fonte de água viva. Então Jesus estava dizendo: dentro de você vai ter alguém que vai te revelar, alguém que vai estar sempre ao seu lado. Então, tem pessoas, pegue isso aqui, irmãos, isso aqui é verídico, é fato real. Pessoas que hoje se chama o pregador, uma pregadora, está começando, fica nervoso na hora da ministração. Aí o pregador ele se sente nervoso, se sente incapaz, endóida ao texto. E quando endóida ao texto, faz que as pessoas falem assim: está desequilibrado, não prega bem. Isso, ele se afrusta no ministério e não quer pregar mais. Então tem pessoas que estão lá fora frustradas, pessoas que estão lá fora necessitadas, pessoas que estão lá fora precisando de levantar a mão porque o pastor matou, a irmã matou, disse: você não prega bem, você fala errado, você fala isso, você fala aquilo. Mas as pessoas não entendem que ainda tem a segunda chance para essa pessoa. Eu falo para vocês porque no início do meu ministério não foi complicado. Eu tomei uma surra muito grande para chegar onde eu cheguei. E então, o que é que acontece? Eu falo para vocês de acordo com o que eu aprendi. E eu estou passando para vocês. Porque pregador algum não passa isso que eu vou passar para vocês. Então as pessoas hoje
critica pregadores que estão iniciando. Esses que estão agora no auge, não, mas esses que estão iniciando. Então presta atenção, pregadores que estão iniciando e que você tem vontade de aprender a pregar. Vou ensinar duas artes muito importantes. Primeira arte de um pregador, ele vai analisar a congregação. O que é que o Espírito de Deus quer falar com a sua igreja? O que é que o Espírito de Deus quer pronunciar com a sua igreja? Quais são as possibilidades? E qual observação no ambiente do texto? E pregadores, por favor, pegue isso aqui, esse é um código terrível. Pregadores mal educados, não cumprimentam a igreja, não fala bem da liderança. Primeira coisa, sua apresentação para a igreja, quando você passar do microfone. Então, muitos dizem assim, eu vos saúdo com a paz do Senhor, vamos abrir a Bíblia, o texto assim. Não, não é assim. Não é assim. Tem pregadores que pegam na mão da tribuna e não é assim. Pastor, o senhor está passando um curso para nós. É um curso sim, teológico isso aqui. Só o básico para você. Mas, pastor, o senhor é tão generoso conosco. Eu vejo as suas postagens em igrejas grandes, pequenas, na rua. Pois é. Você tem que saber, pregador ou pregadora, que as pessoas precisam de ouvir a voz de Deus. Não você com a sua gravatinha, não você com o seu terno, não você com a sua eloquência. Não. O povo quer ouvir Deus por sua necessidade. E sabe qual é o erro do pregador que ele não volta mais? É que ele não sabe agradecer a oportunidade. Então, o pregador, ele tem que ter os seus porém. Primeiro, pegou o microfone, agradece a Deus e o anjo da igreja, a liderança em toda a igreja. Quer ver uma coisa? Como ontem eu preguei lá na Cidade Nova, Santo Dumont, com o apóstolo Tiago, amigo meu, grande homem de Deus, eu admiro muito o Tiago. Chego lá, ele passou o microfone para mim e disse, pastor, tal horário encerra. Ok. Eu saudei a igreja, Pai do Senhor, agradeço a Deus, louvo a Deus pela a vida do anjo da igreja, que é o apóstolo Tiago. Que Deus seja louvado a sua vida e tal, e tal, e tal. Pela bispa que dirigiu o trabalho, tal, e tal, e tal, e tal. Tá minha esposa aqui, o meu filho, e tal, e tal, e tal, e tal. A igreja, ela sente agradecida com isso. Aí vem, vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Jeremias, assim, tal, e tal, e tal. Então, a igreja, ela se sente animada, se sente, poxa, o pastor está agradecendo. Isso é uma gratificação muito grande. Aí tem pregador que abre a Bíblia, pegou o microfone, aí o microfone é poder para ele. Não, irmãos. Me desculpa a sinceridade, mas deixa eu falar. Tem pregadores mal educados e precisa isso aqui. Um curso oratório. O que acontece? O cara pega, abre a Bíblia, agradece a Deus, mas não agradece antes da igreja. Termina de pregar, pregação ruim, não teve agradecimento, saiu lá frustrado e ninguém chama para pregar. Sabe por que isso? Eu lhe falo. Porque as pessoas hoje, elas só querem para si ser ajudado, não. E por favor, eu sou sincero com as coisas. Segundo ponto para um pregador. Eu falei do ambiente do culto. Segundo, respeitar o horário. É muito verídico e forte isso aqui. Se a liderança fala é X, é X. Se a liderança falar não é X, não é X. Então, presta atenção, pregadores. Estudem, pratiquem, deixa Deus usar vocês. Mas, porém, vocês têm que prestar muita atenção acerca do horário. Tem pastores que gostam de esticar o horário. Quando vai dizer pode esticar, pode. Mas na hora que chega o seu limite, você para.
Você pode estar com 30 minutos de mensagem. Se você pregou 20, entrega o microfone. Não fale de você mais. Fala do Cristo da Bíblia. Eu acho bonito de Paulo que ele diz assim, nem tudo me convém. Então Paulo estava falando em dois sentidos. Nem eu aceito coisa de vem lá para cá e nem daqui para lá. Então aceita coisas que são do Espírito. Ou seja, irmãos, tem muita profecia, muita profetada e menos palavra. Eu acho que hoje o meu Israel tá aí? O Israel ainda? Tá vivo aí, Israel? Se você estiver vivo aí, escuta isso aqui que eu vou falar. Muita profetada esquece do Cristo da Bíblia. Fala mais dele e do testemunho de fulano de cicrano e fala menos da Bíblia. Então, pregadores, a segunda opção que não fale de você, fale de Jesus. Fale daquilo que Jesus fez. Pode contar um testemunho, pastor? Pode, mas rapidinho. Não desfoque da palavra. Eu deixo um tema para vocês aí. Eu deixei lá, segundo as cartas de Pedro, capítulo 3, o verso 18. É esse que o tema aqui eu vou deixar para vocês. Dica para pregadores que estão iniciando. Então, de fato, verídico, é que as pessoas esquecem disso aqui. E quinta dica, para a sexta dica, que as pessoas esquecem que ele faz, que ele transforma. Essa sexta opção é a opção do apelo. Pregadores, muito diz assim, nem por força nem por violência, certo? Mas tem alma que ela precisa de ter um diálogo. E eu te provo dentro da Bíblia. Jesus conversou com a mulher samaritana. Conversou. Até que ela aceitou o Cristo. E ela foi a primeira missionária em Samaria. Quando Jesus chega em Samaria, ele diz, adora o Pai em espírito e em verdade. Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus. E E minúsculo é o nosso espírito. Ou seja, uma ligação. Pregadores, quer pregar? Prega corpo, alma e espírito. Mas pensando nas almas. Quer pregar? Prega corpo, alma e espírito. Aleluia. Por que, pastor? Porque você quer ligar por agenda. Pregadores, agenda não levanta ninguém. Agenda não levanta ninguém. Não adianta estar em estado de Sergipe, ou estado de São Paulo, ou Minas Gerais, e não sai para outro estado, sem indicação por outro. Só tem um grupinho, todo indicado na cidade, onde mora. Interior, capital, interior, capital, interior. Jesus não, ele pregava na rua, pregava dentro da cidade, pregava no deserto, pregava em qualquer lugar, mas ele tinha indicação. Como assim, pastor? Me explica. Eu vou explicar. Isso aqui é de fato imediato. Quem vai lhe indicar você é alguém que ouviu a sua mensagem e disse, rapaz, fulana pregou, Jesus usou ele para salvar, chama ele. Porque ser indicado pelo outro é bom demais. Eu quero ver você ser indicado pelo povo que ouviu a sua mensagem. Então, as pessoas hoje estão acostumadas a montar um grupinho de pregadores e só puxar para o grupo de si. Mas não, Jesus era tão esperto e rápido. Por isso que pregadores se matam dentro da capital, no ambiente que está. Eu já rodei esse Brasil pregando. Já tive em Minas, tem um amigo meu aí, Rafael, e a mãe dele está online aí, a pastora Angela,
Bispa, tá aí, a mãe dele, né? De vez em quando faz live, eu acompanho ela nas lives. Amiga também minha, tive uma ligação com ela agora à tarde. Deus usou ela terrivelmente para a glória de Deus. Então, ou seja, pregadores, as pessoas vão ver a sua mensagem e vai falar, chama ele. O povo vai ter sede de lhe ouvir. Agora, a mensagem por indicação, chama fulano, porque fulano prega muito. E só vive no mesmo lugar. Eu preguei Espírito Santo, já preguei em Minas Gerais, quase toda a parte, Teoflotone, principalmente, é aquela cidade maravilhosa, Governador Valadares. Eu tive em Pavão, tenho camisa de Pavão. Eu tive aí em Patinga, Belo Horizonte, tive aí Betim, tive aí Alfredo também, em Minas, Brumadinho, que teve uma destruição da época. Eu tive em vários lugares de Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia, aquele Triângulo Mineiro ali, Patos de Minas. Tive em São Paulo, Ribeirão Preto. Eu tive na capital de São Paulo, como ali na ABC Paulista, né, que vai para o litoral. Já tive em muitos lugares, Campinas, Presidente Prudente, aí subindo Mato Grosso do Sul, que é Cuiabá, Mato Grosso do Norte, Brasília. Já tive em Goiás, na capital, no interior não tive pregando. Então, Cantins, isso! E as pessoas ligam para mim, mandam mensagem perguntando, qual dia, pastor? No ano que vem eu estarei ministrando em São Paulo, que sou coordenador dos Brasas aqui em Sergipe, e o meu pastor ligou para mim, porque vai ter um grande evento dos Brasas, estarei ministrando lá em Santos, com a glória de Deus. Então, é ser comunicativo. Então, as pessoas vão ver. Pregadores, outra dica boa para vocês. Pega um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, grava. Eu acho bonito o Romário. O Romário acho que está me assistindo aí, né? O Nicolas também. Eu assisto ele, eu vejo as agendas dele apostando. Ou seja, esses meninos estão se destacando. João Paulo aqui do estado de Sergipe, muito amigo meu. Deixa eu ver, tem outros pregadores aí que eu conheço. Também o pastor Vitor, lá do Lamarão. É um menino de Deus, que Deus seja louvado na vida dele, prega demais. Pastor também Diego, também o Ailton aí, que mora no Rosa Elze, aqui perto em São Cristóvão. Então, ou seja, esses meninos pregam porque as pessoas vê Deus na vida dele. E eu falei no início sobre oração, jejum e vigilância. E agora eu falei, no quarto, eu falei para vocês como preparar um sermão, como você aplicar o sermão, como concluir o sermão expositivo. Sexto, quinto e sexto, que eu falei para vocês, salvação de almas, que é o seu foco, e agora ser indicado por outra pessoa. Então, meus irmãos, eu presto muita atenção, daqui a pouco vai ter o culto aqui, logo, logo, vou estar participando do culto aqui em igreja. E o que é que acontece? Que as pessoas esquecem disso aqui. Então, quando Jesus foi indicado e levado para Samaria, Jesus ele foi de acordo que sabia. Disse, olha, vai lá, leva ele em Samaria. E Jesus ganha aquele povo. Ganha aquele povo. Então, pregadores, ganha a confiança do povo com a sua mensagem, perdão. Com a sua mensagem. Mas, pastor, estou começando agora e preciso de uma dica. Eu vou deixar o meu número do WhatsApp aí para pregadores, né? Alguns aí têm o meu número. Eu vou estar passando para vocês como você fazer um sermão poderoso. Eu vou mostrar um aqui que vai impactar você, cara. Vai impactar. Um sermão que as pessoas olham e observam e dizem, não, isso é sermão não. Olha aqui para vocês. Vou fazer centenário de sermão já, para a glória de Deus. Aqui. Qual é o seu sacrifício? Gênesis capítulo 4, verso
7, 8 e 9. Qual é o seu sacrifício? Olha o que tema. Olha que tema top. Qual é o seu sacrifício? Você vai entrar no texto. Você vai estudar sobre Caim e Abel. Você vai destrinchá-lo. Tem um tema aqui que você vai apaixonar por ele. Qual é o tema, pastor? Perigo no paraíso. Olha que tema. Perigo no paraíso. Está escrito aonde? Gênesis 3, 2. Se não pôs da memória. Eu acho que é isso aí. Entre 3 e 2. Aonde que Adão cai em pecado porque come o fruto. Olha que mensagem. Olha que tema. Pregadores, toda vez você faz o seu esboço, usa um tema que as pessoas venham impactar, seja impactado. Seja dizer, que tema. Eu não posso esquecer. Ontem foi ministrado o barro na mão, o barro valoroso na mão do oleiro. Olha que mensagem. Jeremias 18. Olha que texto. Você vê, meu irmão, você fica apaixonadíssimo. Aleluia. Já tá. Eu já vou encerrar a live, meus irmãos. Então, para você se apaixonar e querer ministrar um bom sermão, eu ensino a você pelo WhatsApp, explico para você. Mas, pastor, eu queria fazer curso de teologia. Eu posso também dar aula. Posso dar aula. No mês que vem eu estou fazendo um e-book com meus esboços. E eu estou vendendo meus sermões. Né? Vai ser 4 volumes. E esses 4 volumes você vai se apaixonar com o esboço. E detalhes para vocês que moram aqui em Aracaju, muito amigo. Dia 27 de agosto, às 22h30, vai ter a nossa terceira vigília da Assembleia de Deus Cristo Esperança. Vou falar para vocês. Vamos ter a terceira vigília daqui, vai ser no Conjunto Jardim, no Colégio Júlia Teles. Vai ter a nossa terceira vigília com o tema Encontro de Vasos. Vai ser forte. 2 pregadores, amigo meu, íntimo, irmão, pastor Alisson, que mora lá na Atalaia, amigão, terrível, cara prega demais. E o pastor Adriano, que mora aqui no Conjunto Jardim. E você, a sua família, está convidados. Amém? Eu creio que, se Deus permitir, amanhã estarei fazendo uma outra live explicando como montar um sermão por detalhes. Os tópicos dos sermões com detalhes. Amém? E Deus abençoe a todos e vamos terminar com a oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por falar conosco de uma forma especial e poderosa. Que o Senhor leve os teus filhos em paz que vão cultuar ainda hoje, que vão pregar, que vão deixar a palavra. Usa cada um conforme o teu querer, a tua vontade. Assim eu te peço e te agradeço. Que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos. E uma coisa eu falo, que Deus venha abençoar cada um de nós. Irmãos, invista em ministério. Vou falar para vocês, antes de sair da live, o livro que eu indico para vocês. Pregando a palavra de Deus com a arte para preparar e ministrar mensagens bíblicas. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Esse aqui. Olha aqui. Tá baratinho, vocês compram. É muito bom. Eu vou amanhã, eu creio, se não fazer a live, eu creio que talvez num sábado ou no domingo, ou eu creio mais no domingo, eu faço uma live explicando sobre esse brinquedo aqui. Esse brinquedinho aqui. Mas, pastor, ele é muito grosso. Não, filha. Deixa eu ver quantas folhas tem. Porque pregador é muito preguiçoso, não gosta de ler, não. Quase 500 folhas. 450 folhas, no máximo. 430 folhas.
É isso mesmo. 430 folhas. Muito bom esse livro. Eu gostei muito desse livro aqui. É muito poderoso. Eu estava lendo ele há duas páginas. Eu estou terminando um livro aqui. Eu vou mostrar para vocês. De Hernandes de Enópolis. Eu indico também. Muito bom. As coleções dele é muito boa. Aqui, ó. Hernandes de Enópolis. Esse cara é a fera. Tem também Augusto Nicodemos. Tem também, entre outros, com os livros excelentes. Também de Hernandes de Enópolis, fala também de pregação expositiva. Muito bom. Eu quero que você adquire. Mas, pastor, nas minhas contas está apertada. Não. Separa um dinheiro. Tá mais ou menos quase R$ 40. Você compra pela internet, invista no seu ministério. E que Deus venha abençoar a vida de vocês e fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.